Boa noite, pessoal. Todo mundo bem? Vamos preparar para a nossa prece. Mas antes eu queria dar alguns recados. Agora em fevereiro, na casa, vão começar cursos doutrinários, né? Para a pessoa que deseja ingressar na casa, a gente sempre ingressa através do estudo, normalmente. Então, tem para todo gosto. Tem curso para iniciante, né, que é Conhecendo a Espiritualidade, que vai começar agora em fevereiro. A data exata vocês podem olhar ali na livraria. E já tem um curso também da mediunidade, que vai começar agora em fevereiro também. Os cursos são na segunda e na terça, sempre à noite, né, das 20 às 21h30. Conhecendo a espiritualidade não tem pré-requisito. O de mediunidade tem um pré-requisito, né, que é justamente esse, conhecendo a espiritualidade. Mas vocês podem pegar mais informações na livraria, tá bom? Referente à campanha, a nossa campanha da cesta básica, a gente faz uma distribuição de cestas básicas mensalmente para as famílias cadastradas. São mais de 100 famílias que recebem essa cesta. E caso alguém queira participar, fazendo alguma doação, contribuindo de alguma forma, procura a livraria também, que lá tem informação sobre isso, tá bom? Dados os recados, vamos fazer a nossa prece. Para a gente sintonizar com a casa, para a gente conseguir perceber essa atmosfera que foi anteriormente preparada pelos mentores da casa, pelos trabalhadores do bem. E voltando para dentro de nós mesmos, do nosso interior, buscando aquela centelha divina que existe em todos nós, porque Deus está em nós, o Criador está em tudo, inclusive dentro de nós. Com essa sensação desse pertencimento a Deus, nos vendo como criaturas, a gente entende que a gente não vive sem a presença de Deus. Ele que nos nutre constantemente com sua luz, com sua energia, com seu amor, e usa nossas mãos para um ajudar o outro. No ápice desse auxílio, ele mandou nosso Senhor Jesus, que há mais de 2000 anos veio para estar entre nós, trazendo a sua mensagem, trazendo o seu exemplo, e com os corações voltados para Jesus, nós agradecemos. Mestre amigo, estamos aqui, Senhor, na vida, no aprendizado, no compartilhamento das nossas qualidades com nossos irmãos, e no seu exemplo, na sua palavra, a gente busca inspiração para seguirmos em frente, para nos melhorarmos a cada dia. Por isso somos gratos
pela sua luz em nossa vida. Permaneça conosco, Senhor, nessa noite e que assim seja. Bom, hoje nós vamos dar sequência no estudo do livro Vinha de Luz, livro de Emmanuel, psicografado por Chico. Meu nome é Luiz Cláudio e a gente vai tentar falar sobre um pequeno tema desse livro. É um livro recomendado para a gente ter, livro de cabeceira, porque ele é interessante, que são 2 páginas, cada capítulo são 2 páginas. Olha só, esse já é o capítulo 168. Então é uma literatura muito boa, porque ele pega um trecho, um versículo, na verdade, do Evangelho, ou das Epístolas de Paulo, e ele estuda, né, faz a sua interpretação desse versículo, na luz do Espiritismo. Então eu tenho esse livro na minha cabeceira, e para mim é um livro que, né, sempre eu estou buscando inspiração nele. Ele inspira, ele conforta, ele ensina, ele consola. Realmente é uma obra muito boa. E aqui nós vamos hoje falar do tema Parecem, mas não são. Esse é o Paulo, né? Mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Paulo, Romanos, de 8 a 9. Então Paulo já entra o Emmanuel já entra no assunto citando Paulo, né? Mas quem serão esses que não têm o Espírito do Cristo, né? E como que é ser do Cristo? Né? Para pertencer ao Espírito do Cristo, a gente tem que ser dele, né? Então, o que a gente precisaria fazer para ser do Cristo é o que a gente pode tentar entender hoje. Emmanuel: o governante recorrerá ao testamento divino para conciliar os interesses do povo. O legislador lançará pensamentos do Evangelho nas leis que estabelece. O juiz valerá das sugestões do mestre para iluminar com elas as sentenças que redige. Vejam bem que aqui ele está comparando, né, pessoas que muitas vezes usam a palavra de Jesus com outros objetivos que não sejam o de iluminar a consciência, né? Muitas vezes a gente muitas vezes a palavra de Jesus ela é usada inadequadamente, né? Vamos imaginar que seja dessa forma. O administrador combinará versículos sagrados para alicerçar pareceres em processos de serviço. É usando a inteligência, usando o intelecto para, de alguma forma, convencer as pessoas de alguma coisa que não seja a palavra de Jesus. Né? A gente vê muito isso. As pessoas falam um versículo, né, como se fosse uma piada, como se fosse um ditado popular, né? A gente vê muito isso aí. O escritor senhoreará sublimes imagens da revelação para acordar o entusiasmo e a esperança em milhares de leitores. O poeta usará passagens do Senhor para colorir os versos de sua inspiração. O pintor se reportará, está errado esse português aí, viu? Mas vamos imaginar, reportará. Eu acho que o original era reportar-se-á, né? Aos quadros apostólicos
e realizará primores imperecíveis, ajustando a tela, a tinta e o pincel. O escultor, fixará no mármore a lembrança das lições eternas do divino mensageiro. O revolucionário repetirá expressões do orientador celeste para justificar reivindicações de todos os feitios. Então observem que ele está fazendo um paralelo, né? Onde a palavra de Jesus pode ser usada fora do contexto, ela pode ser usada fora do objetivo fundamental. Qual é o objetivo fundamental da palavra de Jesus? Né? Dentro da nossa compreensão, né? Dentro da nossa compreensão humana. Qual o objetivo de Jesus com os exemplos que ele deu, as parábolas, né? A própria vinda do Cristo, né? Qual finalidade tinha, né? Teve essa vinda do Cristo? Né? Jesus é o que tem de mais perfeito que já passou nesse planeta, né? No Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta para a espiritualidade superior, quem foi o maior espírito que pisou, né, na Terra, que passou pela Terra, a espiritualidade foi simples em dizer Jesus Cristo. Ele foi o maior. Não assim, maior né? Maior em amor, maior em sabedoria, maior em compaixão, maior em caridade. Ele foi o maior. E na doutrina espírita a gente aprende que Jesus, como o coordenador, como o governador do orbe, né? Jesus, ele é o governador do nosso planeta. Ele está aqui antes da formação do planeta. Olha que o planeta tem o quê? 4,5 bilhões de anos. E Jesus já era um ser iluminado, né? Então ele é o responsável pela criação do planeta. A gente estuda isso na Gênesis de Allan Kardec, são 4 livros, um deles é a Gênesis, né? A Gênesis de Kardec. Nesse livro ele fala sobre a formação do planeta e o Cristo já estava aqui. Então, muitas pessoas, às vezes, né, na visão espírita, a gente entende, a gente reconhece grandes almas. Por exemplo, os santos da Igreja Católica, né? A maioria deles a gente reconhece. Francisco de Assis, né? São Francisco. São Paulo, né? Que é o Paulo de Tarso. Santo Antônio. Aí vem Santo Agostinho. Então, assim, são grandes espíritos, são grandes almas que passaram por aqui, a serviço do Cristo. A gente teve no Oriente grandes almas também, nas religiões orientais. A gente pode citar o Buda, né? O Siddhartha Gautama, Krishna, que é um grande espírito que esteve na Terra antes de Jesus. Ele esteve na Terra milhares de anos atrás, antes do Cristo. O Krishna veio. E tem toda uma literatura maravilhosa. O Krishna tem um livro que eles falam que é um livro que foi... É um livro que eles garantem que esse livro não teve alteração. É original desde quando ele foi redigido, há milhares de anos atrás. Ele conta a saga do Krishna. É uma história fantástica. Quem tiver a oportunidade de ler, é uma obra muito vasta, é um conhecimento impressionante. O Krishna veio a comando do Cristo. Essas grandes almas vieram para o planeta para nos adiantar, trazendo o conhecimento, trazendo o discernimento.
veio Moisés, né? Antes de Moisés veio Abraão, mandado pelo Cristo. Depois veio Moisés, toda aquela história do Egito, e por aí vai, são muitos, né? Aí tem os chineses. Então todos esses vieram a comando do Cristo. E ele em pessoa veio, né? Ele veio. Que Deus, quando ele quer mandar uma mensagem, ele não manda por escrito, né? Ele manda uma carta, né? Quando ele manda o Cristo é como se fosse uma carta viva do Criador. Ele chegou e ele é uma carta viva. Ele veio e falou as palavras de Deus. Por isso que ele falava, eu e o Pai somos um. Né? Ele falava isso. Eu e o Pai somos um. Porque ele fala em nome de Deus. Ele fala do sentimento do Criador. Ele fala do que tem de mais profundo no universo. Então, quando a gente lê um evangelho, não tem uma palavra ali, não tem um artigo ali que não tenha um significado. Talvez pelas traduções, alguma coisa, né? Mas todo pensamento que tem são pensamentos muito avançados. São pensamentos muito avançados. Por isso que a gente estuda o evangelho até hoje e muitas vezes a gente não compreende, né? Então o que ele fez? O que ele fez? Ele falou através de parábolas. Porque lá na época as pessoas eram humildes, pescadores, né? Eram pastores de ovelha, então ele tinha que falar uma linguagem simples, né? No entanto, essa linguagem simples, para nós hoje, ela continua sendo importante. Não é que a gente não é pastor, a gente não é pescador, será que a gente conseguiria entender essa mensagem de uma forma mais elaborada? Eu acredito que não. Então Jesus, ele não falava com pessoas, ele não falava ali com aquele pescador, que estava pescador, né? Ele não falava com o rei, que estava rei. Ele falava com um espírito imortal. Ele falava com um ser imortal. Então, quando Jesus pregava, ele não queria convencer as pessoas naquele momento, naquela vila. Ele falava para a eternidade. Ele falava para a eternidade. O Sermão da Montanha, por exemplo, até hoje, quando a gente lê com atenção, a gente emociona, né? Imagina esse momento. Quantas vezes o Sermão da Montanha já foi lido e relido? É uma coisa eterna. São palavras de vida eterna, né? Tem até um livro do Chico que chama isso, né? Tem esse nome, Palavras de Vida Eterna. Então, por que eu estou falando isso? Para a gente entender como que às vezes o Evangelho ele pode ser interpretado, né? Não interpretado, ele pode ser usado de forma, muitas vezes nem é mal intencionada, mas de forma superficial, que não traz nada, não traz um conteúdo, sabe? O próprio mendigo se pronunciará em nome do Salvador, rogando esmolas. Ninguém se iluda, porém com as aparências exteriores. Se o governante, o legislador, o juiz, o administrador, o escritor, o poeta, o pintor, o escultor, o revolucionário e o mendigo não revelam na individualidade traços marcantes e vivos do mestre, demonstrando possuir-lhe o espírito, em verdade, ainda não são dele. Parecem, mas não são. Esse é o título, né, da nossa exposição. Parecem, mas não são. Mas o que ele está querendo dizer com isso?
que as pessoas são falsas. Não, não. É que às vezes as pessoas, né, nesse caso aqui, falta a profundidade, falta a vivência, falta talvez o exemplo, né? Tem uma amiga minha, a gente fazia, uma colega, né? A gente fazia culto do evangelho na casa das pessoas. Aí ela falava assim, a gente vai naquela casa fazer o culto do evangelho, nós vamos entrar, nós vamos conversar e até ler o evangelho. Olha só. Até ler o evangelho. Aí que eu fui entender. É da forma que você se porta, da forma que você entra na casa, da forma que você trata a pessoa, né? Da forma que você se comporta, e da forma que você sai de lá, né? E da forma que você se silencia para as coisas que você vê naquele lar, né? Pelo respeito, né? com o lar de uma pessoa. Então a presença do cristão, ela não é só ficar lendo o versículo, ficar lendo o evangelho, é comportamento, é comportamental. E não estou falando do cristão que vai pregar, né? Porque o cristão que vai pregar, ele está nessa, vamos dizer assim, com essa mentalidade, né, de falar da palavra de Jesus. Então ele vai, né, seleciona um texto, vai fazer uma leitura, fazer uma prece, porque o culto do evangelho, ele é um momento muito importante para a nossa casa, para o nosso lar. É no culto do evangelho que a gente reúne, né, em torno da palavra de Jesus, os encarnados e os desencarnados. Mas isso, como dizer, é um assunto para outra hora. A questão é que você, para falar do evangelho, você não precisa ler um versículo. Você não precisa decorar um texto, não é isso? Para falar do evangelho, você também pode ser cartas vivas, como Jesus foi, uma carta viva de Deus, né? Nós, como aprendizes, como criaturas, né, moralmente imperfeitas, a gente não tem condição de compreender o evangelho de Jesus ainda. Mas com o pouquinho que a gente já sabe, a gente pode falar do evangelho onde a gente estiver. E sem tocar no evangelho, sem tocar na palavra. Como que a gente faz isso? Como que a gente pode falar do evangelho sem mencionar o evangelho? Não é isso? É no nosso comportamento. É na nossa forma de ver a vida, né? Na forma com que a gente encara a vida. Como que Jesus encarava a vida, né? Como que Jesus encarava a vida? Ele viveu, e a vida dele foi exemplo do início ao final, né? Tudo que ele fez foi exemplo. E ele ria, ele se divertia, ele participava das festas, ele comemorava, não é? Ele chorava. Quando o primo dele morreu, João Batista, ele chorou, ficou triste, ficou inconsolável. Então, assim, ele viveu a vida plenamente, né? Morreu jovem, né? Mas viveu a vida plenamente. Então, como que a gente pode ser de Jesus? Como a gente pode ser dele, né? Ser de Deus, ser de Jesus? Como que pode? Aqui ele fala: cadê? Então, como que a gente pode ter, né, possuir o Espírito de Jesus? Primeiro que ele falou, né, onde 2 ou mais estiverem em meu nome, lá eu estarei, não é isso? Ele falou isso. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então, nesse momento que você está reunido com mais de uma pessoa, Jesus está entre nós, né? Ah, mas eu faço o culto do evangelho sozinho.
Né? Como é que eu vou, se eu estou sozinho, ele não vai estar comigo, então? A gente nunca está sozinho. O Espiritismo vem nos ensinar que a gente tem companhias espirituais, a gente tem nosso anjo da guarda, né? Pode ser chamado de anjo da guarda, pode ser chamado de anjo protetor, mentor, guia, dependendo da linha religiosa da pessoa. Eles estão conosco. E quando a gente tem o hábito de fazer o culto do Evangelho na nossa casa, os espíritos superiores se aproximam. Eles estão conosco. Então, se você está sozinho lá no canto, achando que está fazendo o culto sozinho, não está. Tem companhias espirituais que estão ali lendo com você, aprendendo com você, inspirando você no seu entendimento. Ali, na verdade, é um verdadeiro banquete espiritual. E Jesus está lá. Ele falou. E nada que o Mestre falou foi em vão. Nenhuma palavra que ele falou foi em vão. Né? Então, como que a gente tem o Espírito de Jesus? Né? Como a gente é dele? Quando a gente está se esforçando, né, no nosso dia a dia para sermos pessoas, pessoas do bem, pessoas com alguma moral, né, nos vigiando, orando e vigiando nossos pensamentos, vigiando nossas atitudes e vivendo, né, a cada dia. Deus nos dá um dia por dia, né? Imagina, todo dia você acorda e dorme, e no outro dia. Às vezes eu fico meio filosofando assim, né? Mas para que tanto dia, né? Todo dia ele te dá a mesma experiência. A mesma experiência. É o sol se pondo, é o sol nascendo, e de madrugada passarinho cantando, galo cantando. Olha só que coisa curiosa. A gente tem que ser observador e tentar entender o porquê disso. Por que todo dia ele me dá a mesma coisa? Todo dia. Ah, que eu quero ter uma vida longa, eu quero aproveitar meus dias. Também. Não é bom viver? Viver é bom. Mas não é um processo, é um padrão, né? De manhã, de noite, de manhã, de noite, de manhã, de noite. Aí chega um tempo que você fala assim, peraí, eu vou começar a organizar isso. Aí as pessoas falam o quê? Todo dia de manhã eu faço uma prece. Você começou a usar o seu dia de forma mais inteligente, né? Tem uns que falam assim, não, de manhã eu não rezo, não, mas eu rezo toda noite. Toda noite eu faço uma prece. Então você começou a usar o seu dia. Essas pessoas que fazem prece todo dia já entenderam o padrão. Já entenderam que enquanto a gente tiver com nossas imperfeições morais, nós precisaremos estar num mundo encarnado acordando, dormindo, né? Nessa experiência que vai se alongando, dependendo da capacidade de cada um de avançar. Então, o dia de hoje, né? Hoje é que dia? Hoje é terça-feira. O que eu fiz hoje, né? O que eu fiz nesse dia de hoje? O que você fez nesse dia de hoje? O que você vai fazer amanhã? A gente precisa, né, acordar. À medida que você começa a ter conhecimento de si mesmo, você anda mais desperto, sabe? Você anda mais desperto. Você olha uma situação, você fala, opa, eu não vou entrar ali não, naquela situação, porque isso aí vai me dar uma consequência lá na frente. Olha só. Sabe? Você já está entendendo como que funciona. Quando você não está tendo essa consciência, eu brinco que a gente está dormindo. Você anda pela rua, você vê muita gente dormindo. Observa para você ver. Você vê as pessoas dormindo. Elas estão inconscientes, elas estão brigando com a outra. Elas estão... Eu falo elas, eu também. Assim, a gente tem nossos momentos de consciência e nossos momentos de inconsciência. A questão é quanto do seu dia você fica consciente. O quanto do seu dia você está acordado. Em questões, muitas vezes simples, as pessoas alteram ao extremo. E qual a razão daquilo? Sabe? Então, as pessoas estão dormindo. Tem gente que acorda e vai dormir dormindo.
porque elas entendem que a vida é o que ela está enxergando. A vida, para algumas pessoas, é o que ela está vendo, que é o corpo, que é a fome, que é a sede, que é a vontade. Então a vida se resume a isso. A pessoa que está desperta, ela pensa mais amplamente, né? Por que eu estou nervoso hoje? O que está acontecendo que eu estou irritado hoje? Né? Por que eu estou triste hoje? Sabe? Isso é um despertar de consciência. Ah, talvez eu estou precisando fazer tal coisa. Então, assim, você começa a buscar em sua mente o que está acontecendo com você. E você vai perceber que andar desperto é bem melhor do que andar dormindo. Porque quando você está dormindo, você está à mercê, né, vamos dizer assim, de coisas negativas. Quando você está desperto, você tem... Qual a diferença entre estar dormindo e estar desperto? A escolha. Quem está desperto pode escolher. Eu escolho não fazer isso aqui de novo. Eu escolho não cometer esse erro. Eu escolho não fazer mais isso que eu fazia antes. Né? Então é usar o seu dia de maneira que, de alguma forma... Vocês conhecem a história de Santo Agostinho? Santo Agostinho contou na literatura espírita, ele narra um texto interessante, que ele fala que na vida dele, ele teve uns momentos que ele era bem mundano, assim, ele era muito ligado às coisas do mundo. E ele resolveu fazer uma mudança muito grande, resumidamente, né? O que ele fazia? Toda noite, muitos aqui conhecem essa história, com certeza, talvez a maioria, mas pode ter alguém que não conheça, então vale a pena falar. Toda noite, ele narrou isso na literatura espírita, ele narrou espírita. Ele falava que toda noite ele fazia uma análise de consciência para tentar identificar se ele fez mal a alguém. Eu fiz mal a alguém? Alguém essa noite, durante esse dia, essa pessoa tem alguma coisa para reclamar de mim? O que eu posso fazer para retratar com essa pessoa esse mal que eu causei para ela? Ele fazia esse exercício toda noite. E não ficava só nesse exercício. Quando ele identificava um padrão de comportamento ruim dele, ele ia lá pedir desculpa e procurava mudar. Então, ele usou o que a gente na doutrina espírita chama de reforma íntima, né? Ele fez uma reforma íntima. Reforma, né? Ele pegou e reformou a sua intimidade, o seu interior, mudou seu comportamento, mudou sua maneira de pensar e virou Santo Agostinho, né? Que é uma pessoa iluminada. Através de um esforço próprio. Então, Santo Agostinho, ele usou o padrão do dia e noite, percebe? Ele não usou os dias dele. Será que Santo Agostinho ficou bom de um dia para o outro? Será que ele falou assim, agora eu quero ser santo? Santo, né? Porque, né? Será que foi de um dia para o outro? Ou ele usou os dias para poder fazer essa melhoria? Então a gente pode tirar isso como um pensamento para a gente, né? Eu não vou melhorar de hoje para amanhã. Quando a pessoa ela resolve fazer alguma coisa assim, não, hoje eu quero fazer o bem, agora eu quero ir ali doar a cesta básica, eu quero abraçar as pessoas, eu quero ir sentar na calçada com os mendigos, e começa a fazer um monte de coisa boa, um monte de coisa bacana. Ele está fora do equilíbrio dele. O equilíbrio daquela pessoa não é isso, o equilíbrio dele é voltar e ficar, né, boa parte do tempo, uma parte do tempo na ociosidade. A gente é muito fechado no nosso ego, né? Então o que acontece com uma pessoa dessa? Ele cansa. Ele faz isso um dia, faz 2, faz 3, aí ele cansa. Aí ele volta a ser da forma que ele era e fala, eu não mudo. Eu não consigo mudar. Eu tentei mudar e não consegui. Mas por que ele não conseguiu? Que ele tentou fazer em uma semana o que as pessoas demoram muito tempo para fazer, né? Que é uma reforma interior, uma mudança de comportamento. Então, se a gente quer realmente, né, ter um ganho moral, ter uma melhoria
moralmente, ela tem que ser passo a passo. A natureza não dá salto, a evolução não dá saltos, então a gente tem que aproveitar o padrão do dia. Hoje eu quero fazer isso, só por hoje. Aí tem essas, né, esses ditados aí, por exemplo, do AA, né, que fala, por hoje eu não vou beber, aí amanhã, hoje eu não vou beber. Sempre no hoje, né? Eu não preciso projetar para o futuro uma mudança. Eu posso fazer ela aos pouquinhos mesmo, todo dia. Com o tempo, isso surte algum efeito. Então, a gente fala que o verdadeiro cristão não é o perfeito, né? Porque aqui nesse planeta, né, ninguém é perfeito. Mas o cristão é aquele que se esforça para domar as más tendências. Isso é uma frase bem conhecida também no meio espírita, né? Mas sempre é bom a gente falar a respeito. O cristão, ele se esforça, é aquele que se esforça para domar suas más tendências. Isso é dia após dia, porque a gente não pode se enganar. Os nossos desafios, né, a vida coloca na nossa frente todo dia, observa, todo dia. Se a pessoa é muito nervosa, todo dia aparece um para deixar ela nervosa. Se a pessoa é impaciente, todo dia aparece um para tirar a paciência dela. Se a pessoa é maledicente, todo dia aparece uma coisa para ela falar. Então, os nossos desafios, né, a natureza é tão perfeita que Deus nos dá um dia e nesse dia tem toda a cartilha que a gente tem que fazer. Tudo ali, ó. Hoje não deu não, aí amanhã você acorda, observa esse padrão, né? Praticamente todo dia. Então, os mesmos desafios que a gente tem que enfrentar. E às vezes a gente vive 80 anos, 90 anos e não percebe isso. Aí eles falam, ei, a encarnação. Quando a pessoa chega no mundo espiritual, ela fala, perdi tempo. Ah, mas você viveu bem. Mas poderia ter sido melhor. Você não matou ninguém nessa vida. Mas eu poderia ter feito algo mais. Então, ser de Jesus não é ser como Ele, que nós não temos condição. Ser de Jesus é estar alinhado com o pensamento do Cristo, estar alinhado com os ensinamentos do Cristo, né? Nos ditados, né? Nos mandamentos que ele resumiu, né? Ele resumiu os 10 mandamentos de Moisés em 2, né? A gente sabe isso, o cristão sabe, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? Sempre eu falo assim que Jesus, a gente está encarnado para quê? Qual o objetivo da encarnação? Cada um tem um conceito sobre isso, né? Meu objetivo é ser uma pessoa melhor, meu objetivo é perdoar, meu objetivo é fazer as pazes com meu irmão, e tem muita coisa. Mas o objetivo nosso é só ver o que Jesus falou. Não é amar a Deus sobre todas as coisas, é ao próximo como a si mesmo? Então o objetivo nosso aqui é aprender a amar. Aprender a amar. A gente tentando amar, a gente é de Jesus. A gente tem o Espírito de Jesus em nós. Para que a gente não só pareça, mas que a gente, né, seja. Eu não tenho dúvida nenhuma que todos aqui são de Jesus, né? E é isso. Com esse pensamento, a gente começa a refletir sobre nós mesmos e nós vamos nos preparar para o nosso passe, recolhendo nossas pernas, procurando ficar na posição ereta, buscando na nossa memória o que nos trouxe a essa casa, buscando na nossa memória o que nos motivou a procurar essa comunidade. E aqui estamos nós, reunidos,
em nome de Jesus. Falando dos ensinamentos do Mestre, procurando internalizar em nós toda essa consciência crística, que é a única forma de a gente encontrar alguma felicidade no presente. Jesus disse que o alimento dele é fazer a vontade do Pai. O alimento, o que mantém ele vivo, o que dá vigor. Então, já percebendo a atmosfera do ambiente, nós vamos abrir nossos corações para receber essa energia de transformação, essa comunhão de energias, onde homem e espírito atuam para o bem da comunidade, para o bem de todos, abrindo nossos corações, tranquilizando nossa mente, pacificando nosso pensamento. E assim nós vamos sentindo essa corrente do bem, essa chuva de luz que cai sobre nós, como pétalas de rosa. Vamos visualizar uma chuva de pétalas de rosa caindo do alto sobre nós. E essas pétalas de rosa iluminadas, quando tocam nosso corpo, se transformam em energia. Ao tocar nosso corpo, cura nossas doenças. Ao tocar a nossa cabeça, alivia nossos pensamentos, cuida das nossas preocupações. Ao atingir nosso peito, ela acalma nossos sentimentos, mostrando o bem que nós já temos, esse sentimento de fraternidade que já está em nós, de olhar para o próximo, de ser solidário, de ter compaixão pela situação alheia, sentimento de caridade, vontade de fazer o bem, mas principalmente a nossa mente emitindo pensamentos positivos. Aí nós já buscamos em nossa mente nossos entes queridos que não puderam estar aqui hoje. Essas energias vão até nosso ente querido. Essa energia vai até nossas casas. Essa bênção renova nossos lares, faz uma verdadeira limpeza espiritual no nosso ambiente doméstico. E retornando para cá, nós nos encontramos agora de forma mais equilibrada, mais tranquila, sentindo esse pertencimento ao Criador, nos sentindo como criaturas, conscientes de que sem Deus nós não somos nada,
E esse sentimento nos faz fortes, porque a gente sabe, a gente passa a perceber que com o apoio de Deus a gente pode realizar qualquer coisa. E essa paz vai tomando conta de nosso corpo, vai tomando conta de nosso espírito. E nós vamos nos sentindo cada vez melhor. Com essa consciência de existir, essa consciência tão simples, mas tão profunda, que é nos reconhecermos como seres pensantes, existentes nesse universo. Se nós estamos vivos nesse ano novo, é porque nós fazemos parte dos planos do Criador. É uma honra para todos nós estarmos encarnados. Significa que a gente faz parte dos planos de Deus. Deus tem um plano para você. Deus tem uma missão para você cumprir. Deus conta com você para realizar essa missão. Mestre amigo, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Somos gratos por tudo que nós passamos e esperançosos nós estamos para o futuro, para esse ano que está iniciando. Que o Senhor esteja nas nossas vidas, nos abençoando, nos esclarecendo e nos inspirando. Que assim seja.